Hoje eu queria falar com as casadas. Eu queria te fazer uma pergunta. Em algum momento do seu casamento você percebeu que você estava querendo competir com seu marido? Eu já. Muitas vezes. As vezes que eu mais quis competir com meu marido foi em brigas, discussões que eu sempre queria estar certa, eu sempre queria competir com ele para provar para ele que o meu argumento estava certo. Até o dia que eu entendi que não necessariamente sempre tem que ter alguém certo numa discussão. Eu posso mostrar para ele os meus pontos de vista e ele pode mostrar para mim os pontos de vista dele. Só que antes do Espírito Santo me dar essa revelação, eu sofri muito. E meu marido mais ainda. Muitas coisas que a gente passava dentro de casa, eu não deixava ele exercer a autoridade dele de homem. Eu não deixava ele cumprir o papel que Deus tinha dado para ele, porque eu queria fazer esse papel. Então eu queria dar ordem, eu queria mandar, eu queria ter a última palavra, eu queria ser a melhor em tudo. Muito desses meus comportamentos, eles vieram comigo desde a época que eu era feminista, que eu me intitulava feminista. Eu não sabia o que significava o movimento, comecei a seguir, comecei a me autodeclarar feminista e comecei a pegar aquilo que eu acreditava que seria bom. Então, numa discussão com um homem, seja lá quem for, meu pai, meu irmão, meu namorado, eu precisava sempre estar certa, eu precisava sempre provar que o meu ponto de vista era o certo. Então, podia ser um assunto nada a ver, que eu estudava, eu ficava boa naquele assunto para eu realmente provar para a pessoa que eu entendia mais. Por quê? Essa ideia de eu entender mais do assunto inflava muito meu ego. Só que ao mesmo tempo que eu inflava o meu ego, eu meio que deixava o meu pai, o meu marido, o meu irmão de escanteio e eu me sentia bem em diminuir essas pessoas. Eu não entendia realmente o que significava o evangelho até que o Espírito Santo resolveu me mostrar que era simples, que era puro, que eu tinha que tratar as pessoas bem. O mínimo que eu poderia fazer era me colocar no lugar das pessoas e se eu visse um comportamento e eu olhasse e pensasse, eu não gostaria de ser tratada daquela forma, então por que eu trataria alguém daquela forma? E eu pedi muito ao Espírito Santo para que ele me ajudasse a ter essa visão. Então, Espírito Santo, o Senhor me ajuda. O Senhor freia a minha língua, o Senhor freia os meus pensamentos, o Senhor freia tudo aquilo que eu vou planejar para que eu esteja certa no final dessa conversa, no final dessa discussão. Eu sei que não vai ser um processo fácil, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sozinho não consigo. A minha mentalidade já estava formada, eu fui educada de uma forma, a sociedade mesmo implantou em mim muita coisa, coisas que na verdade eu nem me esforcei para saber se realmente eram certas, eu apenas seguia, né, de acordo com o que eu via as pessoas fazerem, eu ia junto. E o Espírito Santo falou para mim, não, você tem que ter opinião própria, você tem que ter os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, e não aquilo que já está pronto e colocam para você e te impõem que você deve ser dessa forma. E aí o Espírito Santo foi me questionando, se você tem que ter as suas próprias ideias, quanto mais o seu marido. Deixa ele ter as próprias ideias, deixa ele exercer o papel que Deus tem para ele, deixa ele cumprir o propósito dele. Além de você não estar cumprindo o seu, você está atrapalhando o dele. Então eu acredito que essa raiz feminista, essa raiz da competição entre homens e mulheres, estava muito enraizada em mim. Mas imagina, esse ponto, se me atrapalhava com meu esposo, imagina com outras pessoas. Então eu tinha dificuldade de escutar um superior, eu tinha dificuldade de respeitar o meu pai. E o que Deus coloca pra gente nos mandamentos? Honrar pai e mãe. E eu não estava nem obedecendo esse mandamento. Hoje eu tenho discernimento que é como se eu tivesse cega. E inclusive eu saí de casa com 18 anos, eu fui morar sozinha, passei dificuldade porque eu não sabia escutar e respeitar a opinião do meu pai. E eu queria a todo custo provar pro meu pai que eu estava certa em determinado assunto, assuntos até pequenos. A gente sempre discutia até o ponto que eu entendi que pai e mãe nós temos que honrar, independente de qual seja o assunto, independente se você sabe mais do que ele ou se você tem um vasto conhecimento em determinada área, não vai adiantar você emplacar uma discussão com seu pai e sua mãe, você vai ter que respeitá-los. E outra coisa, ninguém muda ninguém. Isso a gente tem que ter ciência no nosso coração e ficar em paz, porque assim, eu queria mudar meu pai. Meu pai sempre gostou de saber muito sobre todas as coisas, então ele sempre estudou muito. Eu queria provar pro meu pai que ele não estava certo sempre de tudo. Eu queria impor isso pra ele. Eu morava dentro da casa dele. Hoje eu entendo que eu não exerci o papel que Deus me incumbiu de exercer naquela época, de ser uma boa filha, de respeitá-lo, de plantar uma semente na vida dele, seja lá com o que for, seja com o meu comportamento, com a forma de demonstrar sentimento por ele. Então eu sofri muito essa fase que eu fui morar sozinha. Meu pai ficou sem falar comigo alguns meses porque ele não compreendia o porquê que eu precisava sair.
Mas hoje eu vejo que Deus, ele tinha um propósito muito grande para me ensinar. O tempo que eu morei sozinha, o tempo que eu passei dificuldade, eu não procurei ajuda porque eu pensava, eu saí da casa dos meus pais, eu tomei essa atitude, então eu vou segurar a bronca agora. E eu sei que eu poderia sim ter pedido ajuda, eu sei que eu poderia sim ter falado com os meus pais, mas eu era muito orgulhosa. Eu vejo hoje que o orgulho ele não acrescenta em nada na nossa vida. Perdi um tempo muito precioso que eu poderia ter aproveitado com os meus pais e não aproveitei porque eu me fechei no meu mundinho de solidão ali, engatei numa depressão, ninguém falava comigo, ninguém me procurava, sendo que os meus pais sempre estavam ali. Por que que eu não os procurei? A depressão só quem sente sabe. Eu me sentia sozinha, eu me sentia rejeitada, eu me sentia excluída. Mas eu também tive parte nisso, eu também me auto-excluí. Eu me rejeitei, eu não me perdoei. Então, onde eu quero chegar, né, contando tudo isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas raízes que estão em nós e que a gente não se atenta em podá-las e elas vão crescendo com a gente. Se você tem um namoro e você sempre quer estar certa numa discussão com seu namorado, quando vocês casarem, você vai ter que enfrentar isso. E você vai ter que pedir ajuda pro Espírito Santo. Porque mesmo que às vezes você esteja certa, você vai ter que pedir desculpa para quebrantar o coração do outro. É muito engraçado falar isso, mas assim, eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu tava certa e fui atrás do meu marido pedir desculpa, faço um carinho, falo com ele de um jeito diferente e toda aquela situação, toda aquela briga, todo aquele clima ruim, ele se desfaz, não tem como continuar, porque isso quebranta o coração do outro. E o meu marido também, várias vezes ele estava certo, ele veio atrás de mim, ele, amor, vamos conversar, vamos resolver, me desculpa, talvez eu deveria ter falado de uma outra forma, e aí eu, não, peraí. Amor, eu que tô errada, entende? E eu acredito que demorou um pouco para eu poder enxergar essa raiz ruim que tinha vindo comigo do mundo, pro meu casamento, pra minha vida cristã, até que eu falei pro Espírito Santo, eu não quero que isso cresça comigo, arranca isso de mim. Toda raiz feminista, toda raiz de insubordinação, toda raiz de superioridade, toda raiz de querer me sentir melhor do que o outro, não só o homem, mas a mulher também. Eu já tive esses embates com mulheres e quis me sentir melhor do que elas, e eu sinto que não é o propósito que Deus tem pra mim. Eu hoje faço vídeos para que você conheça o nome dele, para que você escute um pouco da minha história, para que você escute um pouco do que Deus fez na minha vida, do quanto ele me transformou. Se eu sentasse aqui nessa cadeira 6, 7 anos atrás e conversasse com vocês, vocês não assistiriam nem 10 segundos de vídeo. Porque eu era realmente uma mulher insuportável. Com 18 anos eu achava que eu era madura, que eu era segura, que eu era responsável, mas eu não era. O Espírito Santo ainda tinha muita coisa para me ensinar. E eu sou muito grata a ele por tudo que eu aprendi. Então é isso, é o que eu queria falar com vocês hoje, é sobre a gente realmente vigiar e se atentar às raízes que às vezes nós mesmas regamos, cuidamos dela, elas crescem, se multiplicam, criam ramos e quando a gente vê, a gente já está submerso ali naquela situação que a gente não precisa estar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como foi a minha trajetória de feminista para submissa, como eu entendi o que era submissão, quando eu entendi o que era o feminismo, quando eu me dispus a estudar sobre isso, quando eu fui ler sobre isso, ver artigos, ver debates, e eu realmente consegui entender o que era esse amplo universo que as feministas impõem pra gente hoje. E é isso, eu acredito que nós mulheres, a gente realmente tem que somar uma na vida da outra, a gente tem que agregar uma na vida da outra, a gente tem que ser luz uma na vida da outra, tem que ajudar e não ficar com essa competição ridícula. Quanto mais com os nossos maridos, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, a gente não tem que competir sobre nada com ninguém, a gente tem o nosso lugar no coração de Deus e é isso.